E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Adelmo Souza e você já sabe, você é muito bem-vindo a esse canal. Não é inscrito? Se inscreva logo. Vamos ao vídeo. Semelhanças entre a religião egípcia, cananeia e a israelita e seus escritos antigos, os escritos religiosos. Vamos lá. Afinal, qual é a relação entre os 10 mandamentos e o livro dos mortos? Fale um pouco sobre as semelhanças da cultura e religião cananeia, egípcia e os israelitas e judaítas da Bíblia. As névoas do tempo, o que está por trás dos textos religiosos? Complicado. Não sai daí não, vamos fazer a abertura já voltamos, fica aí. Pessoal, voltamos, estamos aqui de volta. Sim, hoje é um tema complexo, né? Vocês já viram aí? Me fizeram algumas perguntas sobre minha fé, sobre o que é que eu acho da Bíblia e por que tem semelhança essas coisas, um é cópia do outro, o que é que está realmente acontecendo? Eles não entendem muito a Bíblia, não sabem o que é, outros vão para a igreja e nem sabem o que estão fazendo, então vamos desembolar um pouquinho. Não vou poder falar tudo, sempre vou ter que botar outros vídeos, que são assuntos inesgotáveis, não se pode bater martelo desses assuntos, né? Mas vamos lá. Semelhança entre as religiões egípcia, cananeia e a israelita. Mais engraçado que a pergunta que fizeram logo de primeira, que tem tempo que eu não estou podendo responder na correria, mas é a seguinte: perguntaram, Adelmo, os 10 mandamentos da Bíblia é parecido com um trecho do livro dos mortos dos egípcios, que tem até aquela urna funerária que parece a Arca da Aliança, né? Que tem lá o chacal em cima, né? Nos israelitas vai ter os querubins em cima da arca, mas lá é um chacalzinho, né? Anubis. Então, ele fala assim, qual é realmente a semelhança? Que esses 10 mandamentos estão lá no livro dos mortos. Ó, gente, vamos lá. Vamos conversar francamente. Você sabe que aqui não tem disso que me diz. Aqui não tem enrolação. Eu vou falar um pouquinho sobre a semelhança, depois eu vou entrar sobre a questão religiosa de novo. Que me pergunta, eu já cansei de falar sobre isso. Qual a semelhança dos 10 mandamentos, o decálogo, como chamam por aí, e o livro dos mortos dos egípcios, dos antigos egípcios? Nenhuma semelhança. Gente, olha, para vocês que são incautos, tem que ter um pouco de cuidado. Quando é para falar mal da Bíblia, os arqueólogos, os estudiosos e os da academia, eles dizem que não tem livro completo, que são papiros soltos por aí, com tradição de um, tradição de outro, que eu concordo que é realmente assim, que eu não sou idiota. Foram recolhidos pelo tempo, todo mundo sabe disso. Esdras de Neemias volta, faz um apanhado. Mas na hora de falar das outras religiões, eles dizem que tem um livro, não existe livro dos mortos. Do mesmo jeito que a galerinha da academia trata os escritos da Bíblia, é para tratar os outros escritos também. Vocês estão fazendo acepção. Vocês estão fazendo do jeito que vocês bem querem entender para manipular.
Nunca existiu livro de mortos nenhum do egípcio. Isso aí, como diz um professor, depois eu vou até passar um artigo ele falando sobre isso, um vídeo. Como diz um professor que é mestre, doutor, não existe livro de mortos, isso é um fetiche. O povo gosta de magia, o povo gosta de falar de poder. Não existe livro de mortos nenhum. O que existe, na verdade, são papiros, porque o Egito ele é campeão de fazer papiros, né? É o que inventou essa arte dos papiros, né? Que até com juncos, né? Lembra até Moisés e umas coisas aí, deixa pra lá. Então o que acontece? Os 10 mandamentos não tem nada a ver com o livro dos mortos. O que acontece? Existe um dos papiros dos livros dos mortos que a característica dele é uma coisa moral, digamos assim. Deveria ser alguém de alguma autoridade. Entenda primeiro o que eu estou falando aqui, para mim chegar a falar o que realmente são os papiros. É uma autoridade, um juiz talvez, uma pessoa de influência na sociedade. Então ela vai dizer ali que ela conhece a divindade, talvez Anubis, e ele vai dizer que ele não fez aquilo, que ele não matou, não roubou, não fez falta de testemunho. Um exemplo, estou usando exemplo. Coisas que são parecidas com o que está lá no Decálogo, ou 10 mandamentos. Mas vamos lá. Primeiramente, não existe 10 mandamentos. Existe 600 e carqueirada de mandamentos que está um resumo ali no livro ali do Êxodo. Já começa daí. E o livro dos mortos não é um livro, são papiros soltos que no século XIX, foi ontem, um historiador juntou essa ruma de papiro e disse que era o livro dos mortos. Ele que inventou isso. Um, é um pesquisador alemão que fez isso. Eu vou olhar o nome dele aqui que eu não sei de cor. Então, não existe, assim como vocês falam, vocês da faculdade falam que os textos hebraicos são pergaminhos e papiros soltos, a mesma coisa é o livro dos mortos. Não existe, eles não foram feitos juntos, não falam das mesmas coisas, não tem a mesma escrita, não tem o mesmo layout. Quem deu esse nome foi esse pesquisador. E o que são o livro dos mortos? São que papiros são esses? Quando as pessoas morriam, as pessoas de influência, não era Zé Ninguém, a família ia lá no templo, sim, no templo, que não é só falar mal da Bíblia e vocês vão ficar deixando os egípcios e os outros de fora, não. E os assírios, não vem pra com essa história, não. Eles pegavam, encomendavam, sim, ao sacerdote ou escriba que estava ali no templo para fazer uma dedicatória para o pós-morte. Ó, não, ele vai estar vamos encaminhar a alma dele ali para que ele chegue bem. Então teria uma série de encantamentos, ali são encantamentos, ali é ritual mágico, que tem também no dos judeus, viu? Não se abisem com isso. Então, fizeram várias escavações nos túmulos, nos sarcófagos, nas urnas funerárias ali daquela região toda do Egito. Pegaram todos esses papiros, roubaram de lá, desses locais que eles escavaram, que roubaram, pegaram mesmo. E depois juntaram tudo, grampeou e fez um códice lá e disse que é um livro. É assim que foi feito. Viu aqui? Quem fez foi, vou até o nome dele aqui agora, que eu não lembro. Foi aqui Carl Richard, né? Que foi até o primeiro tradutor lá. Isso aí foi em... Deixa eu ver quando foi aqui. Foi... Tem pouco tempo, foi século XIX. Quer ver quando foi? Deixa eu ver aqui. Que traduziram por etapa isso aqui. Deixa eu ver. Foi no século XIX. Eu vou ver aqui, foi mil... Eu vou olhar a data certinha para vocês depois e eu falo. E foram traduzidos por sessões, por Carl Richard, né? Então, ele deu esse nome, o Livro dos Mortos.
Não tem livro de mortos nenhum, não tem livro nenhum. São papiros mágicos. É como a religião também do Novo Testamento. Como você quer falar mal do Novo Testamento, que tem magia, tem sim, claro que eu não sou idiota, Simão Mago e Companhia Limitada tá ali. Agora você querer ultrapassar, então, primeiramente, não existe livro dos mortos. Isso aí é um fetiche. O povo chega, fica naqueles orgasmos falando merda que não tem livro de mortos nenhum. E a Bíblia não é cópia. O livro dos mortos não tem nada parecido com o Decálogo. Você pode sim fazer um contorcionismo. Pronto, essa é a primeira questão. Aí sim, aí vem a outra questão, que ia me perguntar, Adelmo, e os livros da Bíblia? A mesma coisa, o livro da Bíblia teve vários pergaminhos que são histórias também, e tradições orais e tradições antigas, muito além do tempo. A tradição da criação e outras, sim, foram capturadas pela aquele Sanedrim, pelo Concílio dos Sábios, sim, para catalogar, e daí, assim como Carl Richard. Agora, engraçado, os sábios judeus, entre aspas, o concílio ali dele, recolheu todas as tradições, todos os escritos, que são até pré-israelitas, e catalogou e disse que é um livro e o povo não aceita. Mas eles catalogam todos esses papiros mágicos também, místicos, e diz que é o livro dos mortos e tá ok, ninguém reclama. Ah, vai procurar lavar de roupa. Então não tem semelhança nenhuma. Não é cópia de nada aquilo. E decálogo também não existe. Decálogo são não sei quantos preceitos que lá você vai ver resumido. É batata isso aí. Segunda questão. Então, qual a semelhança entre elas? Primeiro que voltando ao Egito rapidinho aqui, o Egito não se chama Egito. Todo mundo sabe que o Egito não tem nome de Egito. Quem deu o nome de Egito foi a Grécia. Como Mesopotâmia também, é um nome grego. Eu poderia usar o nome que os judeus deram, Mizraim, como antepassado. Eu posso usar Kemet, também, que é uma linguagem mais africana, do próprio lugar. Eu não sou obrigado a dizer que o nome é Egito. Agora, o atual Egito, aí é outra questão. Que o povo não é egípcio. Ali tem mais povo árabe do que o egípcio ali dentro. Ninguém é idiota, só é você olhar para o povo. Agora vamos para a religião cananeia e israelita, porque ela tem semelhança, às vezes, até com a própria egípcia. Vamos lá. Você vai ver ali que eles estão numa região próxima. A região, o espaço geográfico é muito próximo deles ali. Então, o que acontece? Há uma proximidade. Tem gente que fala que Yahvé, que é uma convenção, né? A gente não sabe o nome de Deus, na verdade, mas o que é mais lógico é que Deus da região de Midian. Ah, Delmo, não tem certeza. Eu tenho certeza. A minha certeza é essa. A sua não é problema dos outros. Ah, Delmo, mas você é um achismo. É o meu achismo. Eu quero que seja meu achismo. Tá perguntando no meu canal. Porque eu não sou idiota. Essa questão de ter tirado Moisés do Egito para jogar naquela bacia ali, geográfica de Midian, no deserto de Midian, claro que tem alguma coisa ali ligado. Deus é dali mesmo, do território. E por estar perto do Egito, você vê que a divindade nossa, né, do cristianismo, que é do judaísmo, ela está nos papiros mágicos egípcios, que são das urnas funerárias e outros papiros que tem lá de encantamento, até como um dos mais cobiçados. Deus, viu? Para quem não sabe, pra galerinha de faculdade que não gosta de igreja, que só gosta do místico, do mágico, se lascou. Porque nos papiros gregos, mágicos, egípcios, na versão egípcia,
Qual é o nome da divindade que está em evidência para tudo? É Yahvé. Para vocês quebrar a cara e bater a cara no poste. Fala mal e paga pau depois. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não sou idiota. Eu estou na igreja há muito tempo, já falei. Essa posição da minha igreja, não. Essa é a posição de Adelmo. Na minha igreja, a posição é do dogma da igreja. Quem ensina a doutrina é o pastor. Eu não tenho nada contra nem a favor. Eu gosto da Igreja Batista como ela é. A minha única. Minha única exigência é que a Igreja Batista seja batista. Calminha, hino do inário. Quando eu deixar de fazer tudo isso, eu dou tchau, boto a mochila nas costas e vou para um lugar que seja assim. É simples assim. Ah, você é muito religioso. Sou, e daí? Qual é o problema? Né? Então, vamos lá. A cultura cananeia. A cultura cananeia é muito próxima da cultura israelita. O que acontece com isso? Por que a cultura cananeia? Eu não sou imbecil. Alguns profetas, eu já li aqui, não vou ler de novo não. Falou bem assim, olha, vocês estão querendo ser muita coisa, mas sua mãe é terra e seu pai já morreu. O que quer dizer com isso, gente? Isso quer dizer que o povo israelita e cananeu é a mesma coisa. Quer dizer que é uma parte do povo que renegou aquelas tradições, que renegou aqueles costumes. É muito simples. O profeta diz: sua mãe é Téia e seu pai morreu. O que quer dizer isso, trocando em miúdos, quer dizer que a nacionalidade deles é dali mesmo. É muito simples isso aí. Você não precisa escavar nada em Israel, não. É por isso que em Israel você vai trupicar naqueles deuses todos pagãos. Como é que chama? Daquela região, Cananéia, digamos assim. Canani, né? Lá no original, Canani, né? No hebraico falaria. Canani, não sei se é Canani ou é Canani, mas quem chama de Cananeu. O que acontece? Aquela parcela daquela população israelita, ela é a mesma cananeia. Ela é a mesma cananeia. Agora, o que me faz vir à mente, eu lendo a Bíblia, Adelmo Souza, lendo a Bíblia, tem pesquisadores que falam a mesma coisa porque eles acham por provas e tal, problema deles lá. Mas quem me conhece desde 15, 16 anos na igreja, sabe que eu venho falando isso há muito tempo. Me chamaram de doido. Não tem problema, não precisa me chamar. O povo diz que eu sou do contra, até hoje. O que acontece? Eu lendo a Bíblia, eu tenho fortes indícios meu. É pra mim. Não é pra você. Não é pra ninguém. Mas pra mim, o povo que Moisés está conduzindo, que está levando o nome de Yahvé lá no fundo, que é Judá, o reino do sul, aquele povo não é Israel. Como é que eu sei disso? Eu lendo o livro dos Juízes. O livro dos Juízes é interessante. O livro dos Reis também é interessante. Salmos também é interessante. As pessoas elas não sabem ler eles. A turma não sabe nem ler Gênesis, na verdade. A turma não sabe ler Gênesis. Eu vejo muita coisa como uma retroprojeção, né? Então o que acontece? Toda vez que o livro dos Juízes vê uma
um fato que vai jogar eles como um cananeu, como um comportamento cananita, ou canane, sei lá como é que chamaria. O que que acontece? O narrador fala bem assim, na época que Israel não tinha rei. Toda vez ele está querendo falar isso. O que quer dizer tudo isso? Isso está dizendo que ele está retroprojetando. É por isso que eu acho que muitas das tradições são retroprojetadas. Isso não abala a minha fé em nada, eu até gosto. Eu até gosto. Quem quiser me chama de fundamentalista. Ah, é fundamentalista. Eu não sou fundamentalista, mas eu também eu quero ser desse jeito, acabou. Aqui a gente não precisa de chororô. Esse canal não tem chororô. Então vamos lá. Você lendo o texto, você percebe. Só se você for muito idiota. Você percebe profetas dizendo, Ezequiel fala que tem uma imagem que cria ciúme a Deus que está lá dentro. Profeta Jeremias diz da rainha do céu, que o povo não deixa de adorar essa rainha do céu. Os patriarcas estão sempre debaixo de uma árvore. Ô gente, pelo amor de Deus. Na árvore sagrada de Manre. Mas depois Manre é o dono do território. Aí a gente tem que ter um pouco de cuidado. Talvez a mística dos textos transformou os territórios em pessoas. Assim como Israel é um território, e Israel também é uma pessoa. Assim, eu sou tendente a observar, eu, Adelmo Souza, que eu não sou imbecil, que Israel, ou Israel, que termina com El no final, que é o Reino do Norte, toda aquela região toda ali, que aqui foi um grande império, né? Dinastia de mais dinastia forte, inclusive a de Acabe, né? Honre. O que é que eu posso observar ali? Eu posso observar que Israel, por ter essa terminação, aquele grupo tribal, que seria as 10 tribos, uma maneira mais grosseira de falar, mas eu teria outra informação que eu poderia falar. Não vou falar aqui, porque isso é pra mim. Não sou o rei da verdade, mas pra mim eu quero a minha verdade. Para os outros não, vocês pesquisem, veja lá. O Israel, o território de Israel, e aquele povo todo que a gente chama de 10 tribos, que é o Reino do Norte, em um passado antigo, ele era o próprio cananeu. Antes dele abdicar, ou sei lá, declinar, não sei como é que eu diria aqui agora. É por isso que nas escrituras, nos textos, desculpa aí que estou meio rouco, nos textos, dá o que entender que ele traz essa carga teofórica, não sei se chama, acho que é assim que chama, né? Teofórica, do nome El dentro da formação do nome do povo. E os seus profetas, a maioria, vem com essa terminologia, Daniel e Companhia Limitada, e vem ao mesmo tempo com os locais de culto, Peniel, Betel, e por aí vai. Vocês estão entendendo como é interessante você, ó, você vê até os malar também vindo com essa nomenclatura. Já a turma do sul, o de Judá, eu penso nele um pouco diferente. Eu nunca pensei. Uma vez eu falei, foi com o meu amigo Alan. Ele falou assim: Atemo, você tá doido. Porque assim. É por isso que eu falo pra vocês que eu nunca vou sair da igreja. O máximo que pode acontecer é alguém olhar pra mim e falar assim: Ademo, eu não quero. Quero, você não tá cumprindo tudo, você vai ser disciplinado. Eu vou do mesmo jeito pra igreja, todos os dias. Eu ficarei nos bancos sentado do mesmo jeito, eu vou ouvir tocando os hinos, alguém tocando, eu vou lá cantar, eu tô cristão. Nunca vou deixar isso aí. O único jeito de eu sumir da Igreja Batista de Ferrada é se eles falarem, não, somos pentecostalzão,
somos batista moderno, nós só cantamos com o ministério de louvor, eu vou sair de boa, sem ter problema nenhum. Isso já falei há muitos anos, não é segredo, eu falo todo dia. Né? Não é à toa que jovens não gostam de mim, olha pra mim com a cara, esse capeta tá aqui ainda tentando. Mas é nesse sentido. O, o reino do sul, eu acho que está bem ligado a Moisés. Essa é a intenção de trazer Moisés para dentro de Midian, porque Deus é daquele território. Os profetas falam que Deus vem, o santo sai ali de Seir, né, do Monte Parã. Eu não sou idiota, eu leio ali a Bíblia. Agora, então, Judá, na minha opinião, é meu achismo. Sim, é meu achismo e acabou. Eu não sou obrigado a ouvir carteirada, não. Porque tem gente aí que tá dando carteirada. Eu sou doutor, eu sou pós-doctor, eu sou não sei o que. Tudo babaquice isso aí. Porque isso não quer dizer nada. Não tá dizendo nada. Isso quer dizer que ele tá usando a autoridade que deram a ele pra oprimir o povo e dizer que o que ele fala é verdade. Coisa que eu não como. Eu prefiro comer a religiosidade do que isso. Porque eu sei que é religioso o texto. Que eu sou desse jeito. Então, vamos lá. Então, pra mim, já disse isso desde anos e anos. O povo diz que eu sou meio biruta. E, ultimamente, tem professores. O professor Oswaldo mesmo, eu gosto dele. O professor Oswaldo da Tenda. O chato é porque ele não quer mais saber de religião, mas é o problema dele, né? Eu quero saber, mesmo eu conhecendo muita coisa, eu quero a religião, eu quero estar ali, né? E muitos outros que eu conheço que são pessoas de confiança que eles não trazem uma ideologia fuleira de academia, de faculdades, de gente lá que só tá puxando um baseado ou uma coisa e não tá nem aí pra porcaria nenhuma e que ganha seu dinheiro, suas bolsas. Agora, uma vez eu falei pra um amigo meu, ele me chamava de biruta, né? Ele falava bem assim, não só ele, muita gente chama. O povo diz que eu sou um mal necessário, já me disseram isso na igreja, né? Porque é um mal necessário. Você é um saco, é um porre, tem raiva de você, mas você faz um trabalho legal e aí é bom pra gente. O que, é que eu acho disso? Nada, eu gostei. Mal necessário, ótimo, gostei. Outros diz que eu sou muito chato, né? E que eu quero ser dono da verdade, que eu falo forte, mas que lá no fundo eu ajudo. Outros dizem que eu quero ser sincero demais, faço uma crítica muito pesada, que minha língua é pesada, mas eu não faço fuxico. Então, se tudo isso que estão falando aí, eu gostei. Então não está me ofendendo. Pode continuar falando assim. Então, vamos lá. Então, essa que é a questão. Israel, para mim, é Israel mesmo do norte. E Judá no sul é Judá, nunca teve nada a ver um com o outro. Isso eu tô desde 15 anos falando, o povo dizendo que eu sou meio maluco, e agora tem pessoas falando a mesma coisa, pessoas que são. Agora, um colega meu, ele já é inteligentíssimo. Uma vez ele chegou para mim, não vou falar o nome dele aqui, ele é acadêmico, mas ele tem condições. Eu sou pobre, morei em casa de taipa, né, muitos anos, casa de barro, quem não sabe, e casa de madeira. Minha casa agora é uma casa que o povo dizia que era pobre, que agora é caminha de pobre. Aquela casa velha de laje que só tem dois quartos. Laje que eu falo é o Radier que fez a casa, não é laje que bateu laje. Né? O Rio já foi lá 10 mil vezes, é o que tem na casa. Mas ele não, é mansão, morava em triplex, duplex, e casas boas. E ele tem coisa, classe média, né? Média e subindo. Eu falei pra ele um dia bem assim, menino, desde besteira, você que gosta muito de viajar, quando puder, pisa lá em Israel. Só é você pisar em Israel, eu tenho certeza que essas dúvidas suas serão solucionadas. Porque quando você estiver lá dentro, você vai perceber que a conversa de lá é diferente. E quando ele voltou, ele falou isso. Ele falou, Adelmo, você tá certo. Israel não é Israel, Israel é Judá, que está com o nome de Israel, mas na verdade é Judá hoje, que tem a capital em Tel Aviv, mas o principal é Jerusalém. Ali não é Israel, é Judá.
Agora, por que usa o nome de Israel? Então, o Estado moderno de Israel, que na verdade é Judá, usa o nome de Israel porque Israel era uma grande potência que foi depois, fez aliança com eles quando o Império Assírio acabou com aquela briguinha lá e deu tudo nisso. Então, esse é o primeiro fato. A religião egípcia, ela tem essa coisa parecida com os textos da Bíblia. Não estou falando com Israel, com o texto da Bíblia. Nossa, a Bíblia hebraica, a Bíblia também judaico-cristã. Por que essa similaridade? Porque os escritos judaítas, que aí sim tem a ver com Javé, ou Jeová, esses escritos judaítas, você sabe que é a turma lá de Midian que veio. E Deus é daquela região e veio junto, claro. Você acha o quê quando o texto da Bíblia diz que levou a glória de Deus para Jerusalém? Quer dizer que Deus foi transportado para Jerusalém, que a partir de agora, Jerusalém só irá adorar a Deus. Acorda, gente. Isso é muito simples. Jerusalém nunca foi porcaria nenhuma. Jerusalém é a cidade do Jebuseu, que criou uma mística que era Salém, Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito nisso. Então, o que acontece? Então, Deus, que está ali em Siló, que estava sempre ali em... Como era o nome do local, meu Deus? Naquele território que eles faziam o, o culto ali, né? Esqueci agora, tem Jerezim. Nos primeiros lugares ali que eles faziam. Em Siló também, estava a arca lá. Eles vão buscar. Então não estava no território deles. Eles tiveram que trazer para legitimar o Israel, entre aspas, Judá, como agora que possui esse poder. Sendo, por que eles fizeram isso? Porque tanto Israel, que tem o nome de El, não tem nome de Javé no meio. Porque Judá tem o nome, é porque você está falando em português, Judá, mas na verdade é Iehudá. Então, o Iavé, o Iá, está ali dentro da nomenclatura do povo. Então, aquele povo, originalmente, ele segue essa tradição de Iavé. O povo do norte também seguia Iavé, que eu não sou idiota, só é você ler ali. Mas aqui, em um passado, talvez não tão distante de quando Iavé estava ali dominando, eles também tinham uma recaída com aqueles deuses. Então, alguma daquelas tribos servia, sim, a El. Por isso que o nome Israel está ali. Entendeu? E qual é a ligação do Egito com tudo isso? A ligação do Egito, eu não sou idiota. Essa turma Yehudaíta, que saiu dali, é a turma que peregrinou ali, são os... a turma que se juntou com aqueles árabes do deserto e vieram. E acabou, é assim mesmo. Só é você ler ali de Moisés que você percebe tudo. Ó, esse é irmão desse. Eu li ali... Adel, mas essa é a verdade de tudo? Não, é a minha verdade. A sua você leia lá. Se quiser acreditar na academia, acredite quem quiser. Eu não sou idiota. Agora, outra questão que foi perguntada. Então, a relação de... cadê? Vamos aqui no slide. Então, fale um pouco sobre a semelhança da cultura e religião cananeia, egípcia e israelita. Então, os deuses, eles têm uma proximidade. Os cananeus, egípcios, inclusive os israelitas. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma coisa interessantíssima. Que você não sabe. Esse lado branco tem um deus sentado, uma estátua sentada, que parece com a estátua de Baal. Só que essa estátua não é de Baal. Por incrível que pareça, a inscrição que está nela é que é Deus da Bíblia, Javé. Ah, Deus, mas não sabia. Vai ficar sabendo agora. Se você ir mais pra frente, no lado preto tem várias estátuas que aí é de Baal, sim, e inclusive um bezerro ou um touro ali, tá vendo? Aí o que acontece?
as semelhanças dela. Olha o que eu falei lá atrás. Olha as semelhanças. Eles moram tudo perto. Eles são cananeus também. Eles estão na mesma região. Você acha que os israelitas do norte, os Israel, nasceu de um ovo? Veio um ovo do céu e pá, pica ali no meio. E ele ali viraram, massacrou um e ficou um por cima do outro. Não. São o mesmo povo. Como é que eu sei disso? Porque eu li o livro de Juízes. Inclusive, quando o cara fez a casa dos deuses. O Efode. Lembra? Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés. É bom sempre lembrar disso. Então, o que acontece? Ixi, era pra ser rápido, mas já tá quantos? 30 minutos já tá, passou. Então, por que a semelhança disso? Porque eles são da mesma região. Deus, o nosso Deus que nós servimos, tem atributos dos outros deuses junto. Por quê? É aí que está o pulo do gato. Digamos, Baal é o deus da tempestade. Então, Deus, o nosso Deus da Bíblia, também é o Deus que cavalga ali nas nuvens. Isaías fala sobre isso. A mesma coisa que um faz, o outro faz. Então, qual é o Deus que está tete a tete brigando com o nosso da Bíblia? É Baal. Tem vários na Bíblia ali, mas o que está tete a tete é briga de gigantes, Deus com Baal, o profeta de Deus e o profeta de Baal. Lembra de Elias? Poderia ter várias narrativas ali, mas Elias só narra profeta de Baal. E no norte, lembra disso aí? E não é Jezabel que está, e Acabe que está fazendo isso? Agora, uma coisa interessante. Deus, ele tem atributos. Por quê? Porque para o Israel que ficou, que é Judá, na verdade, com o nome de Israel, que depois que Israel foi dizimado lá pelos assírios, quando eles se uniram, falaram, não, nós só adoramos a Yahvé. Nós não adoramos a outro Deus, não. Então, tudo que os outros deuses fizerem é o nosso que faz. Então, vamos supor. Deus tem um maior atributo que é o de Baal. É o poderoso que cavalga as nuvens, o que dá fertilidade e tudo. Pronto, é o primeiro ponto aí que nós temos. Segundo, o que qualquer outro Deus tiver lá, Deus vai absorver. Deus agora é o Deus da montanha, né? É o Shaddai, é Leon, que está lá no pico da montanha, no Altíssimo. Lembra? E aí você fala, mas Adelmo, mas não tem uma mãe do céu? Não tem a Asherá? E aí, faz o que com ela então? Deus também assumiu essa identidade. A Bíblia diz que Deus teve dores de parto, que Deus amamenta seus filhos. É a imagem da deusa que foi suprimida. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou querendo dizer que quando Judá assume, ele tira todas essas divindades, que para ele não são divindades, e sim atributos e forças da natureza e tal, e diz que é Deus que faz, né? Ninguém. Então, Yahvé, que é o grande Elohim, que faz tudo e acabou. Então, se alguém tem que amamentar, é ele. Se alguém que controla a tempestade e a colheita e tudo, é ele. Quem é que tira o povo da guerra não é Baal, é ele. Agora, a grande sacada que a turma não sabe é que Baal não é o nome de um deus. Eu li isso tem pouco tempo, acho que tem uns 8 anos, que uma vez eu estava... Porque o nome de Baal, na verdade, Baal é um epíteto, um título, digamos assim. Assim como Deus, Elohim, também é um epíteto. Elohim não é Deus. É o nome que é aplicado para uma divindade em si, uma autoridade, uma força. O nome de Deus é Yahvé. Baal quer dizer Senhor. Você sabia disso?
Então, na Bíblia, nem sempre que você vê lá em hebraico Baal vai ser o Deus pagão. Pode ser até Deus mesmo. Se só você chamar ele de Senhor. Ah, não, mas só que eles chamam de Adonai. Não, tem que ter cuidado, porque Adonai também é um plural, né? Adone, Adonai. É plural. Assim como Elohim ou Eloá, Elohim é plural também. Então, o que acontece? Então, nesse caso, o nome de Baal tem nome. O nome de Baal é Haddad. Todo mundo sabe disso. Quem já não lembra de ver esse nome Haddad? A galera da canhota do Brasil é o meu ministro. É o nome dele, sabia? Você não sabe não, mas o nome desse deus pagão da tempestade, que Deus está chicoteando e brigando e humilhando lá com Elias, é Haddad. Baal, o nome dele tem o nome, é Haddad. Viu? Então, esse é o nome do Deus, que a gente chama de Baal lá no fundo, que é o filho de Eu. Então, é uma coisa interessante. E a Bíblia, eu gosto da Bíblia, que a Bíblia não oculta nada. A Bíblia fala bem assim, que é, o Deus, né, no caso, o Deus Todo-Poderoso, ele fez ali um concílio e chamou quem? Yahvé para fazer o julgamento de tudo. Olha que coisa bonita. É lindo demais. A Bíblia é uma coisa linda, né? Tem mais coisas aqui que eu poderia falar. Então essa que é a questão. As semelhanças são essas. Então vamos sintetizar para a gente acabar aqui. Depois a gente volta. Aqui vamos chororar. Fazer um chororô povo aí. Mas vamos lá. Vou até mostrar aqui. Outra coisa. Como eu falei. Ai, Adel. A Bíblia copiou o decálogo. Não existe decálogo. São milhões. São 600 e tantos. Ali é um resumo. Desde presepada. Segundo ponto. Me escute aqui. O livro dos mortos também não é livro. Na hora de você falar mal dos crentes e da Bíblia, você diz que são papiros soltos, que é uns pedacinhos, que realmente é. Como surgiu o códice inteiro, sabe Deus. Mas ele sabe, foi o concílio que fez isso, né, Dri? Mas o livro dos mortos é a mesma coisa. E vocês não falam mal disso. Ah, 2 pesos e 2 medidas. Não me faça pegar nojo, não, viu? O que acontece? O livro dos mortos não é um livro, também é um bocado de papiro solto que não tem nada a ver. Vou mostrar aqui imagens, ó. Tem imagens assim, ó. Tem uma estela, essa pedra bonita aí, com esse desenho bonito, colorido. Tem esse papiro rabiscado feio, que é um dos papiros. E tem esse papiro colorido bonitinho, todos com letras lindas e hieroglíficas. Tudo isso é do livro do morto. Por quê? Porque foram papiros escolhidos, grampeou tudo junto, amarrou e fez o livro. Né? Eu já falei lá que foi no século XIX, foi ontem que fizeram isso. A turma acha. Aí alguém me pergunta, assim, da Bíblia? Não, da Bíblia eu não preciso achar, eu sei. Eu sei que eu não sou idiota, eu leio e entendi tudo isso já. Eu sei que quando eles voltam de Babilônia, que não é Babilônia, eles voltam do Império Persa, a Babilônia foi embora. Já foi às favas há muito tempo, mas da cidade, Babilônia, daquele território. Quando eles voltam, com autorização de Ciro, que dá a autorização para eles voltarem, né, o Império Persa, o que acontece? Eles recolheram, sim, as tradições do norte, a do sul, e ressignificaram. E daí? Qual é o problema disso? Não tem um problema com isso. Agora, o livro dos mortos, a turma recolheu, ressignificou, grampeou e fica dando migué. Não tem não, viu? Não existe livro dos mortos, existe papiros mágicos. E outra coisinha, para quem fica sapateando, a turma da academia. Ai, eu não gosto. Se você falar que não acredita em nenhum Deus, tudo bem. Aí não vai acreditar em Deus da Bíblia, em Osíris, em ninguém. Nem os gregos. Piorou ainda. Agora, se você diz que só não acredita nos textos da Bíblia, aí você tá de má fé. É descaração sua. Porque tanto eu sei como você sabe que os escritos que eles estão
trazendo são de uma época remota, ninguém sabe que época é aquela antiga. Não sei quantos mil anos. Mentira, ninguém sabe. Foram ressignificados por qualquer religião. A época de Abraão, a época ali que eles projetam para o Jardim do Éden, não é a época que ninguém vai datar. São tradições antiguíssimas que foram reescritas depois, que já foi antiguíssima, que depois foi recolhido aquelas culturas tribais, que depois foi recolhido quando se tornaram impérios unidos, que depois foi ressignificado quando voltam do Império da Babilônia. E depois é ressignificado pelo tempo quando tem o sacerdote assumindo. E é assim que funciona. E o que eu acho disso? Legal, adoro, gosto. Não bole nada da minha fé. Estou na igreja, não vou sair. Quem quiser que chore. Não gosto de igreja. Problema seu, eu adoro. Eu gosto de igreja, de culto, de tudo isso aí. A única coisa que eu gosto de deixar claro é que eu não sou imbecil. Os crentes falam isso, mas eles falam por tolice. O culto das igrejas não é igual ao culto de Jerusalém do templo. Nunca foi. A igreja batista que eu frequento, gosto muito. Mas o culto batista nunca foi, nunca será próximo do culto do templo. Primeiro, que no templo de Jerusalém não se fazia culto. Era ritual de prorrogação de vida. Com outros fins, que a gente sabe quais os fins. Né? Tinha um fim ali, implícito. Segundo, as pessoas não entravam lá. Tem que deixar bem claro que ninguém entrava lá. Mas é porque não entrava porque ali é um matadouro de animais. Não tem bancos para o povo sentar. Acorda, eles ficavam no átrio, no pátio ali, não quem ficava lá dentro não. Agora, o andamento, a descrição mágica do ritual parece mais com até religiões afro, até com um culto mais místico, mágico, pentecostal do que a própria igreja tradicional, né? A gente tem que ter cuidado. Agora, as igrejas pentecostais tradicionais têm a ver com o templo? Não tem a ver também não. O Novo Testamento é outra pegada. Não adianta. Está mais para sinagogas. Tem mais uma visão do que é a sinagoga. É por isso que Jesus fala que tem a sinagoga de Satanás e a sinagoga que é dele. Aqui está livre para, em nome de Deus, e tem a sinagoga. Porque a sinagoga, sim, é do sistema das igrejas. Que tem o batismo iniciático, o mikvê, e várias coisas ali que eles fazem, né? Um batismo para um é purificação, para outro é um ritual de iniciação, depende do que for. Para a igreja católica é a Eucaristia, para outro é um cumprimento, para os evangélicos é o cumprimento da ordenança. Você tem que entender tudo isso aí. Aí agora eu vou falar um dia só sobre o livro dos mortos e só sobre essa similaridade dos deuses do panteão grego. Do panteão ali mesopotâmico, ali da Cananéia. Mas é isso aí, então, finalizando. Não existe livro dos mortos. Se você quer falar mal de Bíblia, fale, mas você fale mal também disso aí. Não existe livro do morto, livro de nada. Tudo são compilados que agora deram nome para essas coisas. Na hora de dizer que os livros da Bíblia não estavam compilados, que foi alguns séculos antes de Jesus, que fez ali pelo santuário, vocês dizem de boa. Mas na hora de falar de livro de morto, coisa que foi feita há esses dias atrás, isso é um fetiche. Aqui não come essa história, não. Aí alguém me pergunta, Adelmi, e aí, eu faço o quê? Eu quero ir para a igreja. Vá para a sua igreja, vá adorar a Deus, porque Deus, a sua fé, você precisa desenvolver, sabia? Minha fé não é abalada por nada. Morreu parente, não sei quem adoeceu, ficou aleijado, perdeu o emprego. Eu não sou crente por isso, e nunca fui. Se você é por causa de interesse, aí você vai cair naquela questão que o Malá, opositor, Hassatan, foi lá na congregação, na reunião de Yahvé, que estavam os Malá juntos, os outros, falou, não, vocês foram lá, viram Jó, mas vocês não prestaram atenção. Está dizendo para Elohim, para Yahvé, que Jó é boa pessoa, só que ele não sabe quem é Jó, não.
Tira tudo de Jó que eu quero ver. Aí Deus fala, então eu vou tirar e você vai lá e observa ele. Interessante, né? Eu gosto muito do texto da Bíblia. O povo me chama de biruta às vezes, né? Mas paciência, né? Que pena que eu não sou igual ao esse povo metido ao historiador que ganhava e não fazia nada. Eu queria não fazer nada, ganhar e ia ler Bíblia o dia todo. Eu ia ter milhões, lá em casa tem um bocado de Bíblia, ia ser 10 prateleiras de Bíblia se tivesse. Eu teria em casa e ia ler todas. Porque eu gosto, né? E é isso aí. Então tá explicado. Não existe semelhança nenhuma com o 10 mandamentos e livro dos mortos nenhum, que não tem livro dos mortos. E a parte que... Outra coisa, esses livros não é escrito livros não, porque não é todo mundo que escrevia e lia não. Nem no Egito, nem em Israel, nem em Grécia, nem em porcaria nenhuma. Isso é coisa moderna. O povo não lê hoje, era as classes que estavam alfabetizadas, a classe de nível já superior, era o templo. Esses pergaminhos foram encomendados quando a turma morria. Ó, faça aí pro meu primo, que ele vai ter lá, faça um encantamento que o Osíris vai receber ele lá de boa, Nubes. Aí entregava lá. É assim que tá nos papiros. Só é você ver as traduções. Então é isso aí, obrigado. Né? Se você gostou, não gostou, paciência. Como eu falei, aqui é a opinião do canal Adelmo Souza. Tem acadêmicos que não vão gostar do que eu tô falando. Tem gente da igreja que também não vai gostar, que eu sei. Mas é a opinião do canal. Não tô mandando ninguém sair de suas igrejas, pelo contrário. Eu sou de igreja. Eu sou, como diz o povo, religioso que tá ali. Eu sou um beato, fica direto. Então não vem aqui me dar também direto. E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem aí com Deus. Tchau. Vamos ficando.